Olá pessoal, aqui é o professor Giba e eu estou passando por aqui hoje para falar um pouco mais a respeito da crise do Oriente Médio. No último vídeo eu falei de forma bem breve, assim, procurei não me estender muito, mas hoje algumas pessoas me pediram para produzir mais conteúdo e eu vou falar um pouco hoje sobre a questão das Forças Armadas dos Estados Unidos e do Irã, né? A pergunta é: o Irã tem condições de competir com os Estados Unidos numa luta direta, né? E eu preparei então algum conteúdo aqui para falar um pouco disso, né? Se nós olharmos, eu fiz uma pesquisa rápida na internet, consegui fazer um levantamento aqui no Wikipedia e posso dizer para vocês o seguinte: hoje os Estados Unidos investe aproximadamente 706 bilhões de dólares em forças armadas, né? Então é um número considerável, levando em consideração que hoje nos Estados Unidos, disponível para o serviço militar, nós temos aproximadamente 17 milhões de pessoas que estariam disponíveis para o serviço militar. Pessoas de 15 a 49 anos. Outra situação que nós encontramos aqui também é que os militares da ativa chegam a 1.356.929 militares. O pessoal da reserva, 811 mil. Se nós compararmos esses dados com as Forças Armadas do Irã, nós vamos ver o seguinte, que o Irã hoje investe aproximadamente 10 bilhões e 241 milhões de dólares. Então vocês podem perceber que é uma diferença muito discrepante, né? De mais de 700 bilhões para um pouco mais de 10 bilhões de dólares. Além disso, a única coisa que a gente vai ver aqui é que o pessoal da reserva é um número maior. Então nós temos aproximadamente 1.800.000 reservistas e o pessoal da ativa, os militares da ativa, 550 mil militares, né? Levando em consideração que os Estados Unidos, eles produzem as suas armas, né? Eles são produtores de tecnologia de arma, de armamento, e hoje a sua frota é estimada assim, em um número muito considerável, porque eles produzem as suas próprias armas, né? O Irã não. O Irã, ele depende de armas, por exemplo, da China, da Rússia, da Ucrânia, da Venezuela, de Cuba. Então são os principais fornecedores da indústria bélica iraniana, né? Bom, uma outra coisa que é importante nós fazer uma abordagem aqui com vocês. Obviamente que a questão, né, se você falar assim, uma guerra direta entre os dois países, né, consequentemente o Irã está em desvantagem, né? Mas nós temos que considerar que o Irã, ele está numa situação, ele está numa condição geográfica que implica o Oriente Médio. Então, consequentemente, a política, a religião entra em toda essa questão e nos mostra que uma crise no Oriente Médio envolvendo o Irã gera muito mais prejuízos, né, para a economia mundial, porque é um ponto neofrágico, né? E nós podemos ver isso. Eu preparei uma outra arte aqui para vocês. E para a gente considerar essa questão do Irã, que é importante entendermos que quando começa essa influência iraniana no Oriente Médio, e por que isso vai acontecer, né? Para falar sobre isso, a gente tem que voltar um pouquinho atrás, né? A gente tem que voltar pelo menos no início dos anos 2000. E nós vamos ver que no início dos anos 2000 ocorreu o quê? Uma hegemonia americana, né, no Oriente Médio. Nós sabemos que hoje o braço direito dos Estados Unidos na região é Israel, né? Israel, depois eu vou criar um outro vídeo aqui falando também sobre a criação do Estado de Israel.
Mas nós vamos ver que toda a política americana relacionada ao petróleo, relacionada à questão territorial, passa, né, pelos Estados Unidos através de Israel. E nós vamos ver que 2001, né, todos se lembram dessa data, nós tivemos ali o ataque às Torres Gêmeas, e os Estados Unidos então adotam uma política uma política de combate ao terror, né? Então eles vão identificar onde existem possíveis terroristas, e naquela época quem governava, vamos colocar aí 2001, quem governava os Estados Unidos estava começando o seu mandato, era o George W. Bush, e a sua política então foi uma política de combate ao terrorismo, né? E ele se aproveita dessa política até mesmo para invadir o Iraque, um país que nunca atacou os Estados Unidos e que, pelo contrário, né, o seu principal ditador, Saddam Hussein, na época, um pouco antes, ele chegou até mesmo a ser aliado dos Estados Unidos, isso antes da Guerra do Golfo, de 1992, mas que naquele momento, 2001, já figurava como como um inimigo, como um país beligerante, né, considerado aí pelos americanos. E nessa questão toda de combate ao terror, né, existe toda uma discussão se houve uma invasão intencional por parte do governo americano, visando ter um controle sobre a produção de petróleo do Iraque, né? Isso ainda é discutido, mas o fato é que em 2003, as forças de coalizão, né? Essas forças de coalizão lideradas pelos Estados Unidos, pela França, pela Inglaterra, Espanha, invadiram o Iraque, mesmo contra a vontade da ONU, pela Organização das Nações Unidas, não haveria uma invasão. Mas eles acabaram invadindo e as tropas americanas ficaram no país até ali o início de 2011, quando o Barack Obama ele começa a adotar uma política de retirada dessas tropas. Mas, ao mesmo tempo, existe uma outra questão muito delicada aí, que foi o surgimento da chamada Primavera Árabe. E todos estão lembrados que 2011 ali foi marcado por várias revoltas no norte da África, pelos países islamizados, né? Onde eles procuraram derrubar os ditadores. Então, esse movimento, assim, de forma bem resumida aqui para vocês, começa ali na Tunísia, vai para a Líbia. Então você vai ver ditadores antigos, né, em determinados países, como na Líbia, o Muammar Gaddafi, na Tunísia também, no Egito, o Hosni Mubarak. Esses ditadores eles foram sendo tirados do poder por revoltas internas. E alguns desses insurgentes, eles são adeptos, né, da Sharia, da lei islâmica. E no caso, por exemplo, da Líbia, nós vamos ter um governo mais teocrático só para a gente lembrar um pouco dessa teocracia, né? Aconteceu a mesma coisa no Irã em 1979, quando o governo alinhado com os Estados Unidos foi tirado do poder e nós tivemos então a ascensão de um governo teocrático. E na Líbia, com exceção do Egito, que é um governo mais próximo dos Estados Unidos, ocorreu essa guinada teocrática, né? Outro país que nós vamos ver esse fenômeno foi a Síria. E no caso da Síria, esse movimento foi liderado por um grupo terrorista chamado Estado Islâmico, né? E no caso da Síria, então, o que vai acontecer? Todo o imbróglio envolvendo Estados Unidos, Rússia, que tem interesses econômicos na região, e esses países, então, se movem, né, a favor da retirada do seu ditador, ou a permanência desse ditador, mas o fato é que o Estado Islâmico naquela região da Síria, ele vai se estender para outras partes, não só na Síria, mas ele atinge também o norte do Iraque, ele atinge o sul da Jordânia.
E o Estado Islâmico, então, é de uma vertente islâmica, né, chamada de os sunitas, né, eles queriam criar ali o califado, seria um reino, um império islâmico governado pela lei islâmica, pelo Alcorão. E em muitos casos eles tocaram terror mesmo, perseguiram cristãos. E aí nós vamos ver essa ação dos Estados Unidos, porque a Síria também contava com o seu ditador. Então o Bashar al-Assad é apoiado pela Rússia e os Estados Unidos queriam até então, até 2014, 2015, a sua queda. E diante desse imbróglio todo, o Irã, e aí vem a questão que nós estávamos já discutindo no início dessa aula, né? O Irã, ele começa a ganhar espaço dentro desse cenário, né? Diante da influência americana, da Rússia, você, embora não tão forte ainda, mas você tem um crescimento da China também na região, o Irã ele foi ganhando espaço, ele foi ganhando corpo dentro dessa política, né? E, consequentemente, o Irã se tornou o quê? Um dos combatentes do Estado Islâmico na região. Nós sabemos que o Irã é de maioria xiita, o seu governo é uma teocracia, e os xiitas iranianos passam a apoiar os xiitas dentro do Iraque. O Iraque também, que tem uma população de maioria xiita. Lembrando que o Estado Islâmico é uma organização terrorista sunita, né? Depois, em um outro momento, em uma outra aula, eu posso até trazer aqui para vocês a diferença entre sunitas e xiitas no mundo islâmico, né? O fato é que, diante desse cenário de inconclusão, de rivalidades entre Rússia e Estados Unidos, o Irã ganhou força e, consequentemente, passou a exercer uma influência dentro do Iraque em um momento em que as tropas americanas estavam em retirada. Depois da eleição do Donald Trump, nós temos que lembrar que a política dele foi uma política voltada para retirada dessas tropas, né? O Donald Trump chegou a falar em uma visita ao Iraque, uma visita de surpresa, de que os Estados Unidos não poderiam continuar como a polícia do mundo, né? E foi nesse cenário de retirada das tropas americanas, podemos dizer até mesmo, de uma indisposição política, diplomática entre Estados Unidos e Rússia, de combate ao Estado Islâmico, que o Irã ele vai ganhando essa força, inclusive a presença do Soleimani, o Qassem Soleimani, que passa a ser esse articulador dentro do Iraque de combate ao Estado Islâmico e também de aproximação com os xiitas dentro do Iraque. Bom, para a gente entender agora a situação atual, por que o Donald Trump ele muda de posição, né? Por que ele começa, então, agora, ele matou o Soleimani, as fontes do próprio governo americano falam que a ordem foi dada por ele, né? Então, nesse caso, nós temos que fazer um link com as eleições dos Estados Unidos no final agora de 2020. O Donald Trump, ele enfrenta o quê? Ele enfrenta uma situação muito delicada, que é um processo de impeachment, que foi aprovado no Congresso, né, na Câmara dos Deputados, de maioria democrata, lembrando que o Trump é um republicano, e nos Estados Unidos tem essa divisão partidária, né, republicanos e democratas. Esse processo de impeachment vai para o Senado, que é de maioria republicana, mas ele vai estar enfrentando um processo de impeachment no momento das eleições. E nós sabemos que
uma guerra nesse momento, uma crise no Oriente Médio, a necessidade de colocar tropas americanas para policiar a região, acaba rendendo votos para o presidente, né? Isso acaba repercutindo de forma positiva, dependendo da política que o presidente adota em relação ao Oriente Médio. Então, a morte do Soleimani, para ele, pode ser considerado um troféu, porque ele matou uma pessoa que tem uma influência gigantesca dentro desse cenário, né? Dentro do Iraque. Uma pessoa de uma importância incomensurável, né? Bem, mas aí isso pode ser uma faca de dois gumes. Ao mesmo tempo que isso pode alavancar a popularidade do Trump, os desdobramentos desse ataque pode gerar o quê? Um acirramento da questão, um acirramento da crise, mas o que nós temos visto nos últimos dias é que os dois lados abaixaram o tom, até mesmo porque Estados Unidos, China foram contrários à morte do Soleimani e pediram também, além de Alemanha, Inglaterra, que pediram França, que pediram o quê? A diminuição da tensão entre os dois países, né? Bom, o que nós vamos ver daqui para frente, né? Se parar nisso aqui, se parar, né, nessa questão, os dois lados não promoveram um acirramento, essa jogada do Trump pode ter sido negativa para ele, né? Se ocorrer algum acirramento, nós vimos agora o Irã derrubou possivelmente o Irã tenha derrubado o próprio avião, né? Um avião que carregava na maioria iranianos. Se ocorrer algum tipo de acirramento, a questão pode pender aí a favor do Donald Trump. Então são capítulos que nós vamos ver daqui para frente. E para finalizar aqui, né, o nosso vídeo, eu trouxe para vocês um infonográfico, e esse infonográfico mostra toda a região do Oriente Médio aqui, e eu separei para vocês, né, a influência do Irã. Então nós podemos ver que a partir de 2014 começa essa influência em relação ao Iraque. Então vocês podem perceber que nós já temos um aumento dessa influência aqui no Iraque. A parte rachurada, essa parte aqui riscada, é a área de atuação do Estado Islâmico. Então vocês podem perceber que o Estado Islâmico ele está presente na Síria, no norte do Iraque, né? Pega um pouco aqui na fronteira com a Turquia, e nós temos regiões aí de predomínio da Arábia Saudita, né? Egito, Jordânia, e aqui a presença de Israel, por exemplo. Lembrando que Israel aqui tem a questão da Cisjordânia e a questão da Palestina, e nesses dois lugares nós temos grupos considerados terroristas, o Hamas e o Hezbollah, que podem também, estão pendendo para o Irã e podem promover alguns atentados na região. Então é uma questão bem delicada. E, queridos, é isso, né? Eu estarei produzindo mais algum conteúdo daqui uns dias. E o que basta para a gente agora é perceber os próximos passos, né, de toda essa crise, de toda essa situação. Meus queridos, fica aqui meu abraço, beijo do Giba. Se inscrevam aí no meu canal, tá? Dá um like, compartilha aí com a galera, compartilha aí no grupo da família, e espero ter ajudado em algumas informações. Alguma dúvida, alguma questão, vocês podem deixar aí nos comentários, tá? E assim que possível eu vou estar respondendo isso para vocês, ok? Um abração, beijo do Giba e tudo de bom. Até mais.